Os que ficarem aqui, as crianças de 7 a 100 anos, tem não, né? De 100 aqui. As crianças maiores, abram as suas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Deus tem se mostrado fiel em cumprir as suas promessas com o povo de Israel. Deixa eu ver se passa aqui. Em cumprir as suas promessas com o povo de Israel. Nós vimos na semana passada o ápice do agir de Deus na vida do povo de Israel e também na vida do povo egípcio. O momento em que Deus chamou de Páscoa, ou Passat, né, de passar por cima, onde houve um evento de abrangência dupla, como nós vimos. Né? A Páscoa, ela envolveu tanto juízo, como ela também envolveu libertação. A Páscoa envolveu livramento para o povo de Israel, mas para o povo do Egito ela envolveu juízo. Deus livrou o povo no Egito, não porque eles eram bonzinhos. Deus não livrou o povo lá de Israel no Egito porque eles eram legaizinhos, porque ele gostava deles. Não foi isso. Pelo contrário, o sangue derramado pelo cordeiro sem defeito era a prova de que eles não eram justos. Deus então livra o povo de Israel. Esse evento envolve um tema não conhecido ainda por eles, mas se tornará conhecido na história da redenção, que é um tema que muitos separam em dois, mas quando você olha é um tema que está totalmente envolvido, que é graça e misericórdia. O povo de Deus inicia sua jornada da escravidão à liberdade. Hoje nós vamos ver o trecho de Êxodo, capítulo 12, versículos 37 ao 51. Após Deus fazer aquele grande evento no Egito, Deus então vai levar o seu povo agora da escravidão à liberdade. Esse é o tema da pregação de hoje, da escravidão à liberdade. Vamos ler o trecho de Êxodo 12, versículos 37 ao 51. Assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres, crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se, não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final de 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro, o assalariado, não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado. A Moisés e a Arão assim o fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, pela jornada que temos trilhado, olhando o povo de Israel, saindo da escravidão, muitas vezes desobediência, incredulidade, e agora eles vão iniciar, Senhor Deus, uma jornada de liberdade, de libertação. Nós vamos ver, Senhor Deus, ainda
muitas nuances da fidelidade do Senhor, mas também da incredulidade do homem. Mas hoje queremos, Senhor Deus, ser fiéis, que o Senhor me faça fiel à tua palavra, pregar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor determinou que nós viéssemos a lembrar durante toda a eternidade, durante todas as gerações, até que chegássemos na eternidade com o Senhor, onde não precisaremos mais da palavra do Senhor. Mas, Deus, nós precisamos, nesse momento, do auxílio do seu Espírito, tanto a mim, como pregando a sua palavra, quanto os meus irmãos, para entendimento e aplicação também da sua palavra, Pai. Ajude-nos, Senhor Deus, a abrir os nossos corações para ser terrenos férteis, e que o Senhor possa semear a sua palavra em nosso coração, para que ao sairmos daqui, Senhor Deus, possamos praticá-la. Aqueles que ainda não te conhecem, Pai, o meu desejo é que ao sair daqui eles possam colocar sua confiança no Senhor, se voltarem urgentemente para Ti, como único caminho de salvação. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o resumo desse trecho, a grande ideia desse trecho aqui é: Deus faz o trabalho completo para o seu povo, para que seu povo desfrute da libertação que somente Ele pode trazer. Nós vamos ver que Deus, Ele fez e faz o trabalho completo para que seu povo desfrute da liberdade que somente Ele pode trazer. Após a noite de terror vivida pelos egípcios, Faraó, enfim, entende que não há saída para ele. Deus cumpriu aquilo que ele tinha prometido. Ele tinha dito lá no capítulo 4, se Faraó não deixasse o filho dele primogênito sair, o filho dele primogênito era Israel, ele iria matar todos os primogênitos da terra do Egito, inclusive o primogênito de Faraó. Agora nós vemos que há morte em todo o Egito. O país prepotente, governado por um rei de coração duro, agora precisa se render ao rei dos reis e expulsar o povo a quem eles tanto temiam. Israel não precisou se juntar aos inimigos como o Faraó temia no começo. Lembra que toda essa escravidão começou porque ele disse assim: rapaz, nós vamos escravizar esse povo, porque se eles começarem a crescer e se juntar com os nossos inimigos, eles vão derrotar nós como povo do Egito. O povo de Israel não precisou se juntar a inimigo nenhum para derrotar o povo do Egito, nem principalmente Faraó. Eles apenas precisaram do único e verdadeiro Deus, Yahweh, aquele que eles conheciam como Deus único, o Deus que ele mesmo diz, que não há outro Deus além dele. Agora o povo de Israel poderá começar a ver e provar das mais palpáveis promessas de Deus. E a primeira delas que nós vamos ver aqui é que eles vão desfrutar da liberdade. Eles vão desfrutar do que realmente é liberdade. Imagina depois de tanto tempo de espera, esse povo escravizado ali há muito tempo, o povo pela primeira vez vai sair do Egito. Desde quando eles chegaram lá, muito tempo atrás, já passou até outras gerações, né, desde que José chegou no Egito. Agora, pela primeira vez, eles vão sair de lá. Eles poderão, pela primeira vez, desfrutar de uma vida fora daquele mundo de escravidão. Pense comigo na sensação daquele povo. Certamente, eles não tinham mais esperança de que isso pudesse acontecer. Após a chegada de Moisés e Arão, eles achavam que a liberdade viria para eles. Mas o que aconteceu? Pelo contrário, Faraó aumentou a carga de trabalho deles. Você lembra do que nós estivemos trabalhando nas últimas semanas? Faraó se ira, quando Moisés e Arão chegam lá no Egito e dizem assim: o Senhor mandou que nós viéssemos libertar o povo. Qual é a resposta de Faraó? Quem é o Senhor? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão querendo vir tirar o povo do trabalho? Pois eu vou aumentar o trabalho deles. Em vez de ele libertar o povo, ele aumenta o trabalho. Então, certamente, aquele povo estava sem esperança. Eles não viam mais a possibilidade de liberdade. De repente, chega o grande dia de eles serem libertos. Mas eles não apenas são libertos, eles são expulsos do Egito. Expulsos no sentido de eles dizerem assim: rapaz, a gente não quer mais ver o rosto de vocês aqui. É como se o Faraó dissesse: pelo amor de Deus, né, saia daqui que a gente não aguenta mais o que está acontecendo. No versículo 37, o povo era tão grande que Moisés usa o número de referência aos homens como as suas famílias. Olha só o que ele diz aí. Ele diz assim: assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote.
eram cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Imagina o tamanho daquele povo saindo do Egito. Tá assim que só aqueles homens que ele está falando, homens mesmo aqui, já com suas esposas, só aqueles homens que cada um tivesse um filho, que era impossível, né? Judeu ter um filho só. Mostra, o contexto vai mostrar lá no capítulo 1 e 2 que eles cresciam muito, eles reproduziam muitos filhos. Então imagina a quantidade de homens e mulheres saindo aqui do Egito. E uma coisa interessante também que a gente vai ver é que não saiu só filhos de Israel lá do Egito. Olha só o que o texto diz aí no versículo 38. Saiu também com eles um misto de gente. Que misto de gente era esse? Quando a gente passa aqui, a gente passa rápido, a gente não percebe bem isso. Isso aqui é uma referência a pessoas que não eram israelitas. Porque eles falam, né, de Israel, que assim os filhos de Israel partiram, saíram de lá 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, mas também eles colocam outras pessoas, como se fosse assim um povo que não era egípcio, ou israelita, perdão. Então eles colocam aqui, ele diz assim, saíram também com eles um misto de gente. Essa aqui é uma referência, provavelmente, né, àquelas pessoas que confiaram em Deus a sua salvação pelos feitos do Senhor, pela história que eles contavam do Senhor. A gente pode ver referências a esses eventos nas parteiras, no capítulo 1. O trecho diz que as parteiras temeram ao Senhor. No capítulo 9 também, nós vimos que alguns oficiais de Faraó também tiveram temendo ao Senhor. Temer ao Senhor no contexto do Êxodo aqui é de fato colocar a sua confiança no Senhor. Não é só de ter medo, não é somente de olhar para o Senhor e ver que Ele realmente é Deus, mas é no sentido de colocar a sua confiança, a sua vida diante do Senhor. E aí nós vamos ver também outro medo que Faraó tinha antes. No versículo 38 ainda diz que saíram também com eles, lá no finalzinho, muitos animais. Olha que interessante isso. O medo que Faraó tinha, o medo que Faraó levou o povo à escravidão, ele tinha medo que o povo multiplicasse, que o povo cresceu, foi exatamente o que ele precisou fazer em benefício do povo. Ele precisou fazer o povo próspero, porque os animais também foram os egípcios que deram. E eles saíram com muitos animais. Eles não apenas tinham só os deles, mas o trecho diz que eles saíram com muitos animais. Os israelitas foram alimentados com comida dos egípcios, pois a sua saída foi de repente, que nem a comida deles estava pronta. A gente vê isso no versículo 39. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito, não puderam deter-se e não havia preparado para si provisões. O medo que o povo do Egito tinha, especialmente Faraó, foi exatamente aquilo que eles precisaram fazer para prover para o povo de Israel sair de lá de forma próspera. Eles saíram em grandes números, eles saíram com grande número de animais também, eles saíram com grande número também de egípcios que creram no Senhor, e ainda eles foram alimentados pelo próprio povo do Egito. Isso então aponta para uma segunda bênção desfrutada pelo povo de Deus. Mais uma vez, eles puderam ver a fidelidade de Deus. Se nós vimos que Deus permitiu com que eles desfrutassem de liberdade, agora também eles podem mais uma vez ver a fidelidade de Deus. Deus, nós já vimos que ele é detalhista no cumprimento das suas promessas. Como nós vimos em outros trechos nas semanas passadas, ele é detalhista em cumprir e em detalhar também aquilo que ele quer que seja feito. Não é somente do jeito que Moisés quer, não é do jeito que Faraó quer, não é do jeito que o povo de Israel quer, mas é do jeito que Deus quer. E olha só, os versículos 40 e 41, a gente vê algo muito interessante, que ele diz um número aí, né? Ele diz o tempo que eles ficaram lá no Egito foi de 430 anos. Mas é interessante que parece que isso aqui conflita com o que Deus tinha prometido para Abraão, lá em Gênesis 13, 14. Que ele disse para Abraão que a descendência dele seria peregrina por 400 anos, e não por 430.
Parece que há um conflito aqui, mas na realidade não é um conflito, né? Até o Victor Hamilton, coloquei até para vocês verem a citação dele. Ele diz assim: não é essa citação. Deixa eu falar aqui para vocês. O período maior, 430 anos, refere-se ao número de anos que os hebreus vagaram pelo Egito. O menor número, 400 anos, refere-se ao período de servidão, iniciado cerca de 30 anos depois que Jacó e seus filhos vieram para o Egito, logo após a morte de José. Há duas posições referente a essa questão aqui do número. Primeiro, que alguns dizem que esses 430 anos é contando desde lá de Jacó, né, de quando eles entraram lá no Egito. E alguns outros vão dizer que é só um número arredondado. Mas ao que parece aqui, se não tivesse uma ênfase de Moisés no número realmente, ele não tinha colocado aqui. Então, ao que nós vemos aqui é que eles passaram 30 anos ali, depois da morte de José, e ao que parece, depois de 30 anos começou a escravidão, e eles passaram 400 anos de escravidão no Egito. E ele diz exatamente aqui que ele diz assim, no versículo 41, ele diz: aconteceu que ao final dos 430 anos, desse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Ele quer dar uma ênfase que Deus foi exato no cumprimento daquilo que ele disse. Nós vemos a fidelidade do Senhor, inclusive de o seu povo passar o tempo que ele disse que ia passar, 400 anos de escravidão no Egito. Moisés poderia não ter estabelecido o tempo aqui, mas isso mostra a fidelidade de Deus de cumprir exatamente aquilo que ele disse. Assim como vimos os detalhes da Páscoa que Deus detalhou para que o povo fizesse exatamente como ele tinha dito na semana passada, nós podemos ver como Deus leva a sério também a sua palavra e as suas promessas. Deus é fiel exatamente de cumprir aquilo que ele disse no tempo dele, do jeito dele. Essa é uma lição que nós aprendemos aqui também. No versículo 42, Deus não tirou o povo para que eles simplesmente se achassem que era melhor do que outros, como nós vimos mais à frente. Deus, ele não tira só ali para mostrar assim, olha, vocês são melhores que os israelitas, ou de que os egípcios. Eu vou cuidar de vocês, vocês são legaizinhos e eu vou tirar de vocês. Não, não. Esse evento aqui, ele está apontando para o próprio Deus. Veja o versículo 42. Esta noite será dedicada ao Senhor. Não é uma referência aqui ao povo de Israel. Não é para mostrar simplesmente que Deus triunfou sobre o Egito. Não, Deus quer que tudo aquilo que aconteceu, inclusive a libertação, a saída do povo do Egito, aponte para quem o Senhor é. Isso não é só um momento agora. Ele quer, inclusive, que isso seja contado de geração em geração. A parte final do versículo, ele diz que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Até hoje, os israelitas, judeus, tanto nativos, né, do povo de Israel, quanto judeus étnicos mesmo, eles comemoram esse evento da Páscoa, né? Essa saída, essa libertação que Deus fez com o povo de Deus lá no Êxodo. Mas também nós, gerações e gerações posteriores, ainda estamos lembrando e olhando a fidelidade de Deus com o seu povo. A prova disso é que hoje, eu e você, a prova de que Deus é fiel, é que eu e você estamos mais uma vez contando essa história. Deus está mostrando, de geração em geração nós deveríamos contar, e eu e você estamos aqui mais uma vez falando dessa história. Diante dessa informação surge uma pergunta. Nós não somos israelitas. Como nós podemos fazer parte desse povo e desfrutar das bênçãos? Deus deseja se fazer conhecido, e nós vimos isso no capítulo 9. Dentro da libertação do povo, Deus estabelece graciosamente a possibilidade de outros povos participarem e desfrutarem das bênçãos de Deus, de serem seu povo. Nós vamos ver isso agora no próximo ponto. Por quê? A gente poderia surgir a pergunta aqui. Se Deus está falando isso só para que o povo dele lembre, como é que nós, que não somos povo dele, vamos lembrar disso? Como é que a gente vai comemorar quem Deus é? Como é que a gente vai olhar para quem Deus é? Se nós não somos israelitas, se nós não somos judeus étnicos, né? Realmente nascidos lá em Israel ou descendentes de Israel, como é que nós vamos comemorar? Deus estabelece esse meio.
Nós vemos que Deus, quando ele vai falar do estabelecimento da Páscoa, a primeira Páscoa, ele se direciona ao seu povo. E ele manda com que o seu povo comemore, passe lá o sangue nos umbrais da porta, para que ele livre o seu povo. Parece uma exclusividade de Deus, né? Parece que está contradizendo. Rapaz, Deus quer se fazer conhecido, mas ao mesmo tempo Deus está livrando só o seu povo. Não, nós vamos ver isso aqui agora no próximo ponto. Nós vamos ver que Deus, ele estabelece a possibilidade de liberdade também para outros povos. Deus estabelece também, pela liberdade do povo, a possibilidade de liberdade para outros povos. Agora, diante da liberdade, uma lembrança da Páscoa. Diante do povo está saindo, Deus, ele falou para Moisés como a Páscoa deveria ser feita. Moisés repetiu para o povo como a Páscoa deveria ser feita. Agora, o povo saindo do Egito, Deus traz novamente a lembrança deles como é que a Páscoa deveria ser feita. Esse era um evento muito importante para Deus e também deveria ser para o povo. E nós vamos ver o porquê disso. Mas no versículo 43, Deus ele proíbe a participação de estrangeiros na celebração tão marcante da Páscoa. Versículo 43, ele diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Se parasse aqui, a gente ia ter um Deus exclusivo, né? Nenhum estrangeiro vai comer dela. Ponto final, acabou. Só quem vai comer é quem é descendente do povo de Israel. Deus é o povo de Israel único e acabou. Aqui nós poderíamos ver, como eu já falei, uma contradição de Deus querer se fazer conhecido em todo mundo, mas Deus querer ser exclusivista do povo de Israel apenas. No entanto, o trecho ele não para por aí. Quando chega nos versículos 48 e 49, há uma possibilidade também de estrangeiros participarem. Veja o versículo 48 e 49. O que o trecho diz? Olha só. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Nós vemos então que Deus leva tão a sério esse evento, que para a pessoa participar, ele poderia simplesmente dizer assim, olha, se alguém estiver na casa de vocês ou tiver algum estrangeiro, convida ele para participar. Explica para ele o que está acontecendo. Explica para ele ali o que é que vocês estão fazendo. Mas Deus não. Ele leva a sério que ele diz que o povo precisa se identificar com Deus. A circuncisão, que era feita com os homens, né? Até mesmo ao 8º dia, para aqueles que já nasciam na descendência de Israel, ela era uma identificação com a aliança que Deus fez com o seu povo, especificamente com Abraão e toda a sua descendência. Essa ia ser o sinal da identificação, a aliança que Deus fez com o seu povo, e eles precisavam cumprir exatamente o que Deus tinha dito para se fazer parte desse momento. Deus leva muito a sério isso aqui. Ele não deixa passar esse evento de identificação, esse momento de identificação por meio da circuncisão. Deus, ele mesmo providencia o meio para que as pessoas possam fazer parte ali do seu povo ou do seu pasto. Por mais que eles não tivessem nascido em Israel, mas Deus não deixa eles de fora. Deus providencia o meio para que eles possam fazer parte também daquele povo que ele está tirando do Egito. Nós vemos, então, nessa sequência, que Deus ele providencia, ele mesmo providencia a libertação do povo, a provisão e a proteção do povo. Proteção e segurança. A libertação é Deus que está fazendo. A provisão, até o alimento, a saída, a comida, tudo é Deus que providencia. E a proteção e segurança, nós vimos na semana passada, por meio da Páscoa, foi Deus também que providenciou. Não foi o povo de Israel que teve uma ideia brilhante assim, rapaz, Deus vai passar e vai matar todo mundo. Vamos fazer alguma coisa para que ele veja que a gente está aqui? Deus providencia um meio, o cordeiro. Lembra o foco que Deus dá no cordeiro lá? Cordeiro sem defeito, que ele teria que morrer. E passar o sangue lá na porta para que quando Deus passasse, exercendo juízo sobre o Egito, ele livrasse o seu povo. Mais uma vez, esse cordeiro aponta, como nós vimos, para Jesus.
o nosso Cordeiro. Alguns trechos aqui que vão fazer essa referência, como nós vimos aqui no versículo 46. Versículo 46 ele diz assim: o cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa. Nem lhe quebrem osso nenhum. Por que esse detalhe está aqui? Por que esse detalhe está aqui? Mais uma vez nós vimos que Deus ele é detalhista. E se ele colocou alguma coisa aqui, é porque isso aqui fazia referência a alguma coisa. E isso nós vamos ver que faz referência exatamente ao Cordeiro. Cordeiro Pascal, que é Jesus. Números 9, 12. O trecho ele diz assim, ó, fazendo referência a esse trecho também. Dela, nada deixarão até amanhã e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Cordeiro, certamente, ele era feito ali de forma inteira, né? Dentro da casa, ele era ali o cordeiro sacrificado, assado e comido pela família de forma inteira, sem quebrar osso nenhum. O Salmo 34, 20 também aponta para uma lembrança dessa passagem. Ele diz assim: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Interessante essa lembrança aqui mais uma vez. E isso é uma prova tanto que é apontando para Jesus, que quando o Senhor estava lá na cruz e João vai fazer essa referência, ele lembra de que Jesus, lembra que João falou no capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou isso, e João apóstolo captou isso lá no batismo de Jesus. João também aponta no final, na morte de Jesus, ele aponta mais uma vez para a lembrança aqui, ele diz aqui, João 19, 36, isto aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum de seus ossos será quebrado. Apontando para o Cordeiro Pascal, que é Jesus. E aí nós vemos que o povo de Israel, ele recebeu liberdade, ele recebeu provisão e recebeu segurança vindas diretas de Deus. Tudo vindo de Deus. Eles não poderiam produzir isso. Eles não poderiam se libertar sozinhos. Eles não poderiam produzir a própria provisão para eles saírem de lá. O povo de egípcio odiava o povo israelita. Eles não iam jamais dar comida, jamais dar tudo que eles precisavam para eles saírem de lá. E obviamente que o povo de Israel, eles não tinham segurança. Eles eram escravizados. Eles estavam sob uma forte opressão do regime de Faraó e do povo egípcio. Eles não tinham segurança. Então, liberdade, provisão e segurança tinham que vir de Deus. Era Deus providenciando isso diretamente para o povo. E é interessante que nós vemos que todos esses elementos, eles estão juntos em Jesus. Em Cristo nós temos liberdade. Quando João, mais uma vez, está debatendo ali com os judeus, com aqueles fariseus, aqueles que conheciam a lei, e eles estão defendendo a sua incredulidade, apontando para Abraão, eles dizendo que eram libertos porque eles tinham como pai Abraão. João, ele diz, versículo 32, no capítulo 8, ele diz assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Olha a resposta deles. Respondeu-lhe, somos descendentes de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. E aí ele diz, uma frase que vai chocar aqueles homens. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade verdadeira só é encontrada em Jesus. Nós podemos hoje elencar aqui diversos aspectos que as pessoas têm se segurado para a sua salvação. Ah, mas eu vou ser salvo porque eu sou católico. Já ouviu isso? Eu nasci na minha religião e vou morrer na minha religião. Mas eu sou bonzinho. Eu faço boas obras, rapaz. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. Eu nunca adulterei. E agora até um movimento, né? Eu estava conversando com um irmão que tem um movimento de fidelidade dos caras que não são crentes. Consciência deles pesando e eles querem fazer um movimento de masculinidade. Aqueles homens que não traem a esposa. Eles nunca traíram, eles nunca adulteraram.
eles vão para o céu, segundo eles, né? Não, mas eu sou da igreja, eu sempre fui da igreja. Eu me batizei e tudo, eu sou da igreja. Não é de Jesus, mas é da igreja. Mas a minha religião pode me salvar também, pastor. Deus é de todas as religiões, ele é um Deus legal, é um Deus amoroso. Eu posso ter a minha vida do jeito que eu quero, eu posso ser salvo. Jesus está dizendo aqui para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém tem liberdade verdadeira espiritual, a não ser por meio de Jesus. Você pode buscar na religião, você pode buscar na igreja, você pode buscar na sua família, você pode buscar nas suas posses. Se o Filho não lhe libertar, você vai perecer eternamente. Só há liberdade em Jesus. Assim como só havia liberdade por meio da provisão de Deus no Egito, só havia liberdade onde existia o sangue na porta. Era só um meio de liberdade. Não existia outro meio. O egípcio legalzinho, ele teve gente morta na casa dele. Aquele egípcio que ainda ficou com medo, mas não colocou sua confiança em Deus e não fez o que Deus disse, ele teve gente morta na casa dele. Do mesmo jeito. Aqueles legaizinhos que nós vimos hoje. O cara vai para a igreja direto. Faz tudo o que tem que fazer. Faz bonitinho, mas não colocou sua confiança em Jesus. Não foi libertado por Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É só por meio dele. Só há um meio de ser salvo. E esse meio é Jesus. Ponto final. Jesus disse isso também, né? Mas um pouco mais atrás, em João 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não é um caminho, não é uma verdade, não é uma vida. Ele é o caminho, é o único caminho. A única verdade, a única vida, somente por meio dele. Por meio de Jesus que nós temos liberdade. Ele é o nosso Cordeiro. A provisão de liberdade está em Cristo. E olha também, eles tiveram, qual foi o segundo elemento que o povo de Israel teve? Provisão. Eles tiveram um meio de salvação. Deus providenciou um meio para que eles pudessem ser salvos, né? Ele providenciou lá o sanguezinho na porta. A provisão para que eles pudessem ser salvos. E nós vemos isso também em Cristo. Pedro, como nós vimos na semana passada, Pedro escrevendo ali para o povo, para encorajá-los, versículos 18 ao 20, ele diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Cristo morto na cruz e ressuscitado. Esse é o meio de salvação para aqueles que querem ser de fato libertos. Essa é a provisão de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Veja o que Deus diz também aqui. Esse já é o terceiro ponto, na realidade. Perdão. Deus, ele providenciou os elementos de liberdade, provisão, e nós também temos segurança. Se ele providenciou o sangue de Cristo, ele também providenciou segurança. Veja o versículo 5, capítulo 5 de Romanos. Estou voltando. Romanos 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe paz diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Paz aqui é no sentido de você não dever mais nada para Deus. É a provisão que ele fez. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos dele. Aqueles que estão longe de Deus são inimigos dele. Aqueles que não colocaram sua confiança em Jesus são inimigos. No reino de Deus só existe dois caminhos. Os inimigos e aqueles que estão no caminho de Deus, os filhos de Deus. Não existe outro meio termo. E Paulo, ele diz: justificados, ou seja, Cristo assumiu o nosso lugar, tomou os nossos pecados, levou os nossos pecados sobre eles, nos deu a posição de justos, então nós somos justificados
mediante a fé. Por isso, nós temos paz com Deus. A paz aqui é a proteção, a segurança que nós temos em Jesus. E ele diz ainda mais. Romanos 8:1 também, não sei se eu coloquei aí. Romanos 8:1 diz, não é esse, né? Romanos 8:1 é, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos seguros nele. Se você colocou sua confiança em Jesus, você tem esses 3 elementos disponíveis a você. Você tem liberdade verdadeira. Você tem a provisão necessária para que você não precise estar pagando o preço de salvação. Ele fez o trabalho completo para lhe salvar. E por último, nós temos segurança. Tudo isso vindo direto de Deus. Tem um trecho também de João 10:28, que Jesus ele disse que ninguém seria arrebatado, nenhuma ovelha seria arrebatada da mão dele. Todas as ovelhas, ele dá a vida. E ele diz, ninguém será arrebatado da mão dele. Em Cristo nós temos segurança. Nós não precisamos estar o tempo todo, hoje eu perco a minha salvação, amanhã eu ganho. Hoje eu perco a minha salvação, amanhã eu ganho. Eu tenho que viver uma vidazinha boa, porque senão eu vou perder a salvação. Se eu não fizer isso hoje, eu perco a salvação. Se eu fizer isso amanhã, eu estou salvo. Nenhum de nós é capaz de perder salvação ou ganhar, irmãos. Nenhum. A única coisa que nós temos é a capacidade de destruirmos a nós mesmos e irmos para o inferno diretamente. Essa é a nossa capacidade única. Mas em Cristo, por meio dele, nós temos segurança. Nós temos segurança de salvação, provisão e liberdade. Nele estamos seguros completamente. Nele estamos seguros completamente. Ele providenciou tudo. Tudo é para ele, tudo é dele. Tudo é por meio dele. Romanos 11:36. Nós não poderíamos nem podemos pagar o preço da liberdade. Não existe. Não há nada que possamos fazer para pagar o preço de sermos libertos em Jesus. Nada. É somente por meio dele. É por isso que nós vimos o tema que eu falei lá na introdução. Graça e misericórdia. Pela misericórdia, ele não nos dá aquilo que nós merecíamos. O que é que nós merecíamos? O salário do pecado é o quê? A morte. Nós merecíamos a morte. E ele não nos dá o que nós merecíamos. Isso é misericórdia. Mas de quebra, ele ainda nos dá o que nós não merecemos, que é graça. A salvação é pela graça. Nós não merecemos nada, mérito nenhum nosso, é tudo por causa de Cristo. E por isso, que é por causa dele, é que nós temos segurança. Eu não preciso estar fazendo sacrifícios diários para ser salvo. Eu não preciso estar fazendo boas obras diárias para ser salvo. Eu faço boas obras porque eu sou salvo. Não é uma condição, é uma consequência. Boa obra não é condição para ser salvo. Boa obra é consequência. Se eu sou um filho de Deus, eu vou dar bom testemunho, eu vou servir ao povo, seja o povo crente, seja o povo descrente. Eu vou mostrar para eles que, de fato, eu sou um salvo e isso reflete na minha vida prática. Mas eu não preciso fazer nada para ser salvo, eu já sou salvo. Tudo foi providenciado por ele. O caminho da escravidão, em conclusão, o caminho da escravidão à liberdade tem um preço impagável para qualquer ser humano. Da escravidão do pecado à liberdade em Cristo é um preço que nenhum ser humano nesse mundo pode pagar, nenhum. O caminho da escravidão à liberdade tem um preço impagável para qualquer ser humano. Tim Chester, comentando esse trecho, ele diz: os israelitas tiveram de aplicar sangue às batentes das portas, porque eram tão culpados quanto os egípcios, e, portanto, precisavam de que um substituto morresse em seu lugar, a fim de evitar o julgamento mortal. O sangue não é aplicado ao redor da porta porque Deus não sabe quem está dentro da casa, mas porque Ele sabe, e Ele sabe que há pecadores ali. O fato de Ele saber que há pecadores ali é que Ele providencia um cordeiro para salvar pecadores. E o fato de Ele saber também que nenhum de nós poderia nos salvar é que Ele providenciou o sacrifício de Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus é a prova de que Deus é misericordioso e gracioso em salvar seres humanos que não merecem.
Quero que você lembre de 3 aplicações muito fáceis. Muito fáceis. Primeiro, lembre-se do início. Deus tomou a iniciativa de fazer o trabalho de redenção do ser humano. Lembre-se do início. O que Deus fez? O que Deus fez no princípio? Foi Ele quem tomou a iniciativa de salvar o homem. É tudo por Ele. Efésios capítulo 2, os versículos 1 ao 9, nós vamos ver que nós estávamos mortos. Essa era a nossa posição. O que o morto pode fazer? Nada. Estamos mortos, vamos fazer o quê? Morto em nossos delitos e pecados, o que você vai fazer? E Ele, Jesus, nos deu vida. Qual é o meio que Ele nos dá vida? Segundo o trecho de Efésios 2. Pela graça. Graça é simplesmente algo que eu não mereço. Ele me dá vida e é por meio de algo que eu não mereço. Não é de obras para que ninguém se glorie, Paulo vai dizer isso. Então lembre-se do início. Lembre-se do início. Deus é aquele que toma a iniciativa de salvar, libertar o seu povo. Ele providencia tudo. Lembre-se também do meio. O sacrifício de Cristo, o sacrifício de Jesus foi o meio pelo qual nós temos vida. Quando você pensar em se orgulhar, lembre-se do meio, porque você é salvo. Quando você estiver pronto para fracassar, lembre-se do meio que pagou o preço por você. Quando você pecar, estiver em situações longe de Deus, lembre-se do meio que pagou o preço por você e volte-se arrependido. Ele perdoa pecadores quebrantados e arrependidos ainda. Então, quando você estiver nos piores momentos, se pecou contra Deus, pecou contra outros, volte-se arrependidos, lembre-se do meio. Jesus foi aquele que providenciou o meio de nós sermos perdoados. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é o meio. E lembre-se também do fim. Ok? Quer não. Lembre-se do fim. É por causa dele que nós temos uma esperança firme de que chegaremos ao fim. Você não está seguro na sua salvação. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Isso é legalismo. Você não está seguro da sua salvação. Não é porque você é legalzinho. Não é porque você lê a Bíblia todo dia. Não é porque você ora todo dia. Não é porque você veio à igreja hoje. Não é isso. Você está seguro por causa do que Cristo fez. A obra dele foi completa. Ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou, como nós vimos hoje na EBD. Ele fez o trabalho completo de salvação e por isso nós podemos olhar para o final e saber que ele vai cumprir a promessa dele de fazer nova todas as coisas e nós iremos desfrutar das bênçãos de vivermos a eternidade com Cristo. Ele é o início, ele é o meio e ele é o fim de todas as coisas. A provisão de Deus é Cristo. Paulo diz isso muito bem em Romanos 8, 35 ao 39, quando ele nos pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? E ele chega à conclusão, nada nos separa do amor de Deus, nem a morte nos separa do amor de Deus. Deus garante que nós podemos olhar toda a obra, do início ao final, e confiar completamente na obra dele para as nossas vidas. Nele nós temos liberdade, nele nós temos provisão e nele nós temos segurança. O Egito nos lembra do que Cristo fez por nós. Olhando para Israel, Deus providenciou um meio para aquele povo de adorá-lo, de chegá-lo também a conhecê-lo como Salvador. E Deus também providenciou um meio para que nós pudéssemos ser salvos e tivéssemos segurança em Cristo. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu trabalhar completo, a obra da redenção, de providenciar o sacrifício vicário de Cristo, a obra completa de salvação. Não existe religião, não existe igreja, não existe obra boa ou má que possa fazer o homem ser salvo. É Cristo gracioso, Cristo moído na cruz, Cristo, o Cordeiro,
ao qual Deus olha e vê o nosso pecado cravado na cruz. O escrito de dívida que estava no nosso nome, o Senhor cravou na cruz. É por meio do Senhor, da sua obra completa, que nós podemos confiar que chegaremos ao final de todas as coisas, seja o dia que o Senhor nos levar, ou seja o dia que esse mundo findar, nós podemos confiar que estaremos desfrutando eternamente do Senhor. Pai, se tem alguém aqui que ainda não te conhece, não tem essa segurança no Senhor, que o Senhor possa quebrantar os corações hoje e que as pessoas possam se voltar urgentemente para conhecer o Senhor. Não há outro caminho a qual o homem possa ter paz a não ser o Senhor Jesus. Isso, Senhor Deus, como o escritor aos Hebreus disse, é uma decisão que nós precisamos fazer hoje. O amanhã é incerto para nós. Que haja quebrantamento nos corações hoje. Em nome de Jesus. Amém.